Olha aí. Aê! Aí, entrei! Muito bem, dona Deise. Coisa boa. Jansen, não te reconheço nesse novo visual. Mas você me conheceu assim. Quem és tu? Aí você vai ter que ligar para sua mãe e me perguntar quem é. Coisa boa tá aqui. Mas vamos falar de um assunto hoje bastante interessante. Para quem ainda não conhece a Deise, é minha conhecida deixa para lá, a gente não precisa dizer isso, né, Deise? Mas basta dizer que eu conheci a Deise bem menininha ainda, bem criança. E nós já viemos nessa caminhada aí por longo tempo. E ela se tornou uma das mais interessantes psicanalistas que eu já vi falando. Ela fazia com a gente no programa Link, na Betel, o programa Link da Rádio Betel, aqui no Rio de Janeiro, um momento que se chamava Minuto Essencial. Bom dia, alegria, Deise Oliveira com você aqui no Minuto Essencial. Tem um monte de vídeos na internet com criancinhas engraçadas vivendo situações divertidas. Mas a gente tem colocado tudo no mesmo pacote e achado engraçadas até situações que não são. Então ela falava no Minuto Essencial, você gravou alguns minutos, né, com a gente. Isso. E era um sucesso absurdo durante o programa Link. E todo mundo de vez em quando pergunta, poxa, cadê a Deise, não sei o que e tal. E aí pintou essa grande oportunidade de a gente fazer a live num momento mais do que adequado, porque essa pandemia está deixando todo mundo meio que saturado. Quando não é saturado emocionalmente, é mentalmente, tem informação para tudo que é canto, para todos os lados. A gente precisa identificar como é que está funcionando a cabeça da gente nesse momento. E aí eu falei para a Deise, vamos falar sobre sanidade e quarentena. É possível manter a sanidade durante a quarentena? Como é que funciona isso? E aí eu guardei algumas perguntas aqui. Você quer falar alguma coisa antes de eu começar as perguntas? Porque senão eu disparo aqui e não paro mais. Só um prazer muito grande estar aqui com você novamente, esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser tudo de bom, com essa galera toda que está aí, gente querida, e vamos conversar. Será que é possível ou não é ter sanidade no meio dessa quarentena? Vamos falar começar o seguinte, pandemia, isolamento social de mês já tem gente que até está com mais de um mês, eu aqui estou com mais de um mês dentro de casa, e agora a prorrogação em algumas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo vai se estender por mais, aí no mínimo 15 dias. Dá para não enlouquecer nesse momento? Ou será que sairemos todos dessa fase falando com geladeiras, fogões, armários? Como é que vai ficar a cabeça da gente quando nós sairmos desse momento? Ou ainda durante esse momento? Acho até que muitos de nós já estamos falando com geladeira, armário, fogão, né, etc. Mas com carinho, com boa vontade, com um olhar de amor, dá para sair de uma forma inteira, dá para a gente continuar a permanecer inteiros dentro de uma sanidade, mesmo no meio da quarentena. Eu acho que o principal da gente olhar agora é para o equilíbrio. Acho que equilíbrio é uma palavra-chave para esse momento. E equilíbrio, geralmente as pessoas, nós temos a tendência de pensar em equilíbrio como uma coisa muito parada, né? Uma coisa muito perfeita, muito estável. E equilíbrio emocional, a gente tem a tendência de achar isso também, né? Aquela pessoa que não muda nunca, que está sempre muito zen. Eu não tô... Isso. Eu estou perdendo um pouquinho o seu áudio. Dá a impressão que é aquela pessoa assim completamente zen, a pessoa equilibrada, é aquela que está sempre parada, meditando. E isso não tem a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio é uma coisa um tanto diferente. Então, vida é movimento. E para eu ter equilíbrio na vida, eu preciso de movimento. Quando a gente vê um paciente na UTI sendo monitorado pelos aparelhos, se ele chegar nesse ponto de estar perfeito, reto, paradinho, é porque morreu. Então, já não está mais ali. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é justamente quando o aparelho está ali monitorando e está em movimento e está mostrando existe vida aqui.
quando a gente vai numa consulta médica, que vão checar como é que está a nossa pressão arterial, a nossa pressão ela está sempre em variação. Tem uma área ali, uma área onde ela vai variando, né? Então, se você está sentado é de um jeito, se você está deitado é de outro. E é normal, isso é completamente natural, essa variação. Às vezes acontece da pressão ir num pico lá no alto ou num pico lá embaixo, também não é natural. Você levou um sustão aí, a pressão se assustou junto. Isso é natural. O que não é natural, o que a gente não quer ter, é que a minha pressão esteja o tempo todo nesses picos de variação. Mas uma variação dentro de uma área que é natural. As nossas emoções também. E aí, falando em emoção e falando em equilíbrio, equilíbrio é justamente esse movimento. Duas imagens que a gente pode trazer para isso é assim, aquela imagem da balança, né, que a gente vê aí, o símbolo da justiça, é aquela balança que se movimenta. E quando a gente pensa num equilibrista que está em cima da corda bamba, ele não vai andando retinho ali sem se movimentar. Muito pelo contrário, se ele ficar paradinho, se você senta na bicicleta e fica parado, você cai. Então é movimento, ele tem aquela vara, ele vai equilibrando, vira para um lado, vira para o outro. Nossas emoções são assim, né? Ou seja, o que estava querendo falar, desculpe de interromper, já te interrompendo, mas isso é próprio de gordo falar isso, né? Mas, então você estaria dizendo o seguinte, que nesse movimento de equilíbrio é muito normal que às vezes eu tenda a dar uma descompensada de um lado, depois dou uma descompensada de outro. Às vezes eu me animo demais, às vezes eu me deprimo um pouquinho, mas dentro desse movimento para lá e para cá eu vou me equilibrando, vou me mantendo dentro vamos dizer, da faixa possível, né? Da faixa de trânsito da vida. Porque exatamente. Viver-se impassivo, né? De modo tão fleumática entre todas as coisas, sem demonstrar nenhum tipo de emoção ou de sentimento. Seria a morte, na verdade, né? Exatamente. Morte, digamos assim. Uhum. A gente tem essa variação e isso é completamente normal. Eu costumo dizer sempre, se eu tiver perdido uma pessoa que eu amo e eu tô lá no cemitério, no meio do velório, não espere de mim que eu esteja rindo, feliz, saltitante. Eu vou estar triste, eu vou estar arrasada. Isso é completamente normal, isso é o normal do ser humano. E uma outra coisa que a gente vê muitas pessoas, nós de um modo geral, a gente tende a classificar as emoções entre positiva e negativa, emoção bonitinha e emoção feinha. E isso não existe. Emoção é emoção. Todas elas são neutras, todas elas são lícitas, todas elas me servem, todas elas cabem, dependendo do momento de vida que a gente está vivendo. Todas, né? O que a gente não deve fazer é tentar segurar ou acumular emoção. Então, quando a gente classifica que uma emoção é legal e a outra não é legal, então vamos dizer que hoje eu estou, sei lá, ansiosa. Aí eu falo, não vou deixar ninguém saber que eu estou ansiosa porque vão achar que eu estou descontrolada, que eu sou fraca. E, gente, ansiedade é uma emoção como qualquer outra, e qualquer um tem todo o direito de ter seus momentos de ansiedade. A palavra emoção, ela vem do original no grego, que é emovere, e ela significa literalmente mover para fora. Então a emoção ela serve para isso, ela nasce aqui em mim, eu sinto, eu vou degustar, vou me permitir sentir tudo que eu tiver para sentir naquela emoção e vou liberar aquela emoção. Então, desse jeito, eu posso olhar para todas elas com muita tranquilidade. Nesse período de quarentena, de isolamento, a gente está vivendo numa esfera, uma aura de muita ansiedade, de muita incerteza, de muito medo. O corona chegou e ninguém conhecia, ninguém sabia como tratar. Os cientistas não sabiam, os médicos não sabiam, ninguém estava sabendo. Então veio uma esfera de muito medo, de muita ansiedade, de muito susto, né? E está super natural que eu passe por tudo isso. E aí, passando por isso, a gente vai parando um pouquinho, respirando, olhando para a coisa, olhando principalmente para si próprio, para a gente lidar com essas emoções. E está tudo bem. Tem gente que está falando comigo e está dizendo, mas Deise, eu estou desesperada, porque tem gente que está calma e eu estou nervoso. Gente, está tudo bem ficar nervoso. Ninguém
esperava o corona, ninguém sabia como lidar. Então tá tudo bem eu ter essa variação de emoções e olhar para mim com todo carinho, com toda amorosidade, no meio das minhas emoções. Então hoje eu tô feliz, aí hoje, durante o dia a gente tem várias. Então de manhã eu tô alegre, na hora do almoço eu tô ansiosa e daqui a pouco isso é normal. Então tá super normal. Uma outra coisa que as pessoas têm falado muito comigo, uma queixa muito grande, eu não estou conseguindo manter a minha rotina normal. E aí, assim, o que é normal, gente? Porque aquilo que a gente vivia antes desse período agora de quarentena, de isolamento, está aqui no passado. Então, podia até ser normal para esse período aqui, para agora não é mais. A gente tem que ter uma nova realidade, uma nova rotina, tudo novo agora, de acordo com esse momento aqui. A hora que isso tudo passar, e se Deus quiser vai passar, hashtag vai passar, a gente também não precisa ficar tentando voltar àquela rotina de antes, vai ser outra. Eu acho até que o mundo já não será mais o mesmo de jeito algum, né? Nem o mundo, nem as nossas vidas, né? A quantidade de realidade que vai ter que se renovar, vai ter que se resetar, porque já não vai encontrar as mesmas condições que estabelecem aquele status quo que existia antes, é muito variada. É uma quantidade muito grande de realidade que já não existirá mais. Dificilmente é o mesmo tipo de rotina, né? Muito dificilmente. Agora, a Débora, que está aqui nos assistindo, a Débora Cris, ela disse uma coisa interessante lá em cima, que o autoconhecimento é muito importante. Uma pessoa que já tem um grau de autoconhecimento muito forte, de uma autoconsciência muito grande, ela passa melhor por situações que exijam dela esse equilíbrio desse movimento que nós já falamos, ou isso indifere? A pessoa vai passar isso com ou sem consciência, ou com ou sem autoconsciência? Eu sou fã do autoconhecimento, né? Eu sou fã do conhecimento, do autoconhecimento, então eu sou big fã. Isso é uma coisa completamente necessária pra gente, isso é uma coisa que faz um bem tremendo. Agora, tem muita gente até que tem um grau bem legal de autoconhecimento e que na hora do susto, e esse foi um susto muito grande, a chegada do corona foi um susto muito grande, e que se perdeu as estribeiras e tal. E, gente, de novo, tá tudo bem. São emoções. Então, pra gente passar por esse momento agora, é o que eu vou fazer. Eu gosto muito de uma fórmula fantástica. Já vi outras pessoas falando sobre ela. Eu aprendi sobre ela com Jack Canfield, que é E mais A igual a R. E mais A igual a R. Evento. Guarda essa fórmula no seu coração. Evento mais atitude é igual a resultado. Então, evento é uma coisa que eu não tenho ingerência sobre ele. O evento acontece. Aconteceu o evento da chegada do coronavírus. A minha atitude vai determinar qual é o meu resultado. Então, dependendo da minha atitude, pode ser que eu saia completamente piradíssima desse momento e pode ser que eu saia bem melhor. Então, assim, ninguém queria o coronavírus. Já que ele veio, vamos aproveitar esse momento tão diferente, esse momento de confinamento, de isolamento, de quarentena, para ver o que a gente consegue trabalhar na gente, sempre com muito amor, porque a gente tem a tendência de, no piloto automático, tentar tratar a gente só na base do chicote. Então, assim, eu sou meu juiz, eu sou o meu condenador, o meu algoz, só o chicote. E isso não vai ajudar. Então, é olhar com amorosidade. Uma paciente minha eu estava fazendo atendimento, né? Eu tenho feito os atendimentos online e ela estava falando, Deise, eu sempre fui, ela é muito atleta, ela é esportista e tal, então ela tinha uma rotina ali de academia, de treinos, e é uma coisa que sempre deu muito prazer para ela. Ela falou, não estou conseguindo, quando eu penso em me exercitar, eu olho para o sofá, eu deito no sofá e fico lá. E aí ela estava desesperada com isso. De novo, não tem mais a minha rotina que era normal aqui atrás. É a rotina que eu
que eu posso construir agora. Então, assim, tá dentro de casa, tá com marido, tá com criança, tá com tudo, todo mundo de home office e criança estudando. Então, não dá. Se antes eu saía de manhã e ia sozinha para academia e malhava 1 hora, 2 horas, eu agora não posso fazer isso. Eu falei, o que que você consegue para você não ficar sem atividade física, que é uma coisa que você gosta? Vamos dizer que você consiga 4 vezes na semana 10 minutos de exercício. Se é isso que você consegue, essa é a sua nova rotina e tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Para a Dani Urbano está colocando aqui que acredita que depois de tudo isso, muita coisa simples da vida da gente, né, rotina, coisas simples, prosaicas mesmo que a gente fazia no dia a dia, vão ter muito mais valorização no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do que tinha antes. Eu também concordo com ela. E é exatamente sobre isso que eu ia falar, fazer a segunda pergunta. A tendência, qual seria, na verdade, a tendência das relações familiares durante ou após essa quarentena? Porque haverá mais aproximações ou a superexposição mútua tenderá a provocar um afastamento espontâneo quando a liberação da quarentena ocorrer? Ou seja, não aguento mais olhar para tua cara, agora só quero te ver ano que vem à tarde. E a pessoa vai se afastar ou... De novo, eu acho que depende da atitude que você vai ter. Oi? De novo, eu acho que depende da atitude que você vai ter. A Bíblia tem um versículo muito interessante que fala assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu acho que esse momento, ele está super aumentando aquilo que a gente já tinha dentro. Então, se eu convivo com você numa boa, mesmo que venha o estresse, da gente estar aqui junto o tempo todo, né? Porque aqui na outra normalidade, mesmo que a gente more na mesma casa, de vez em quando a gente sai, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai no mercado, e aí eu tenho, vamos dizer, uma folga de você. Agora não. Então, se a gente mora junto, eu vou ficar o tempo todo com você. Então, dependendo do que eu já tinha dentro, eu vou trabalhar isso com você. Se eu já não estava aguentando ficar perto de você, se eu já não estava querendo ver sua cara nem pintada de ouro, isso agora vai crescer. E se eu estava de boa com você, isso agora também pode crescer, dependendo da atitude que a gente tiver agora. Então, assim, o que estava dentro, eu acho que agora é o momento de estar vindo com muita força para fora. E isso também é legal, gente. Quem convive comigo, a galera dos meus grupos de terapia, sabe que esse é nosso mantra. Essa semana, inclusive, eu mandei uma das nossas meditações aí para todo mundo, que é a meditação do tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Então, às vezes, vamos dizer, eu moro na mesma casa que você, mas eu estou com muitos conflitos internos com relação a você. Então, nesse momento, é o momento disso tudo vir para fora. E vindo para fora, a gente pode trabalhar agora para se resolver sem isso. Isso não seria exatamente uma oportunidade, mesmo que viesse num conflito, num crescente de conflitos, essa superexposição não acabaria, poderia acabar, na verdade, sendo uma oportunidade de haver o acerto dessas contas e acabar funcionando melhor até. Sim, dependendo da disposição das pessoas que estão ali, né, nesse convívio. É isso, porque quando você come um alimento que não te faz bem, o alimento está estragado, aquilo vai ficar te incomodando, vai dar enjoo, vai dar uma série de coisas. Se você botou para fora, o que eu faço aqui a partir de agora? O que eu quero fazer? Então, assim, aquelas coisas que a gente vinha jogando para debaixo do tapete aí já faz tempo, né, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, isso vai ficar muito mais, já tem ficado, né, muito mais forte, muito mais exacerbado. Então, se a gente souber olhar para a gente mesmo, em primeiro lugar, com muito carinho, a gente pode olhar para isso. Pode ser quem for, pode ser meu marido, pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser quem for. Eu posso olhar para mim e falar, caramba, eu tô com muito problema com essa pessoa. Não tô aguentando essa pessoa. Até a voz dessa pessoa me irrita. E se eu me permito olhar para mim com essa verdade e deixar isso sair, então, ok. E agora? O que eu quero fazer com relação a isso? Eu quero Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Eu posso? Ou eu posso? E agora? O que eu quero fazer com relação a isso? Em frente. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Nas relações pessoais, interpessoais,
o que gera maior problema, efetivamente, na verdade, não nas relações, mas para cada pessoa que está vivendo essa quarentena, o que afeta mais? É a falta da liberdade do ir e vir, já que nós estamos tecnicamente confinados, mesmo para quem tem saído de casa, a realidade não é a mesma, ele não vai mais para os mesmos lugares, os limites de trânsito nosso, eles encurtaram bastante, mesmo quem está saindo de casa está com os limites muito encurtados. Afeta mais esse limite encurtado, esse impedimento de ir e vir, ou a falta de interação com outras pessoas, já que você está com o relacionamento, o dia a dia, o convívio cotidiano cerceado a uma, duas, três pessoas, ou às vezes até a ninguém. Porque tem muita gente que está passando por essa quarentena sozinho em casa. Eu acho que a primeira coisa é que a gente está finalmente. Isso é uma oportunidade a cada dia de vida. E agora, a gente está, como a gente evita isso, agora a gente está sendo forçado a olhar para a gente mesmo. Então, é lógico que o convívio é super importante. O ser humano é um ser social e sociável. A gente não foi feito para viver no isolamento, né? Então, a gente foi feito para as interações, para as relações. Mas, muitas vezes a gente usa isso também como uma forma de fuga. Então, eu não estou conseguindo, não tô aguentando olhar de fato e de verdade para mim. Então eu falo, oi Jansen, vamos sair? Vamos dar uma voltinha? Vamos no cinema? E enquanto eu faço isso, óbvio, é bom, eu estou saindo com uma pessoa, mas eu estou, de uma certa forma, fugindo de olhar para mim mesmo e para as minhas questões. Tem gente que fala, não aguento ficar em casa. Tem gente que chega em casa e já vai passando e ligando, né? Liga o rádio, liga o computador, liga a TV, liga todas as luzes e tem um medo de não ter um barulho, de não ter uma coisa, um som ou uma coisa para ver, porque às vezes a gente está muito acostumado a não... Está acostumado a ter vida interior. Uhum. Eu amei um postzinho que eu recebi essa semana, morri de rir com ele, que uma conversa de WhatsApp, aí duas mulheres falando, amiga, não sei o que, já não aguento mais. Não, aproveita para você se conhecer melhor. Ela falou, já me conheci, eu sou horrível, não estou me aguentando mais, não suporto mais me ver. Então, eu acho que é um post super engraçado, mas eu acho que esse é um medo real. O grande medo da gente é esse. A necessidade básica do ser humano é amar e ser amado. E o maior medo que a gente tem é, e se eu não for bom o suficiente para isso? Então, a gente evita de olhar para a gente pelo medo de o que eu vou descobrir quando eu olhar para mim? E se eu descobrir que eu não presto e eu não posso ser amado? A minha pergunta para isso, quando alguém fala, mas e se o que eu descobrir for muito feio? A minha resposta é uma outra pergunta. E se você descobrir que é muito bonito demais da conta, de um jeito que você nunca imaginou? Então, a pessoa pode, na verdade, exercitar essa capacidade de se ouvir, de se conhecer e de ter essa vida interior, né? De aprender a viver consigo mesmo também nesse momento. Esse é o grande barato da vida. E agora a gente só está tendo uma oportunidade maior, né? Então, assim, esse período está trazendo muita coisa diferente, está mexendo em muita coisa. Tem algumas feridinhas na gente que a gente finge que não estão lá e vai tentando tampar o negócio assim, né? Você, às vezes, está mexendo numa superfície de madeira, vê uma farpinha, um negócio tão pequenininho, mas incomoda. Aí a gente fala, não vou mexer não, porque vai ter que mexer aqui, vai doer para tirar, e a gente finge que não tem. A gente tenta de todas as formas não olhar. E esse momento está proporcionando para a gente essa oportunidade fantástica de não querer fugir. Vamos olhar o que é e vamos trabalhar. Vamos olhar a trave do próprio olho antes de reclamar do cisco no olho do próximo. Agora... Exatamente, isso aí é uma coisa fantástica. Quando a gente estava aqui, nessa nossa normalidade aqui de trás, a gente gasta muito mais tempo fazendo isso. Olhando para o cisco do outro, às vezes numa posição de julgamento e às vezes até numa posição bem assim, não, eu quero te ajudar, vem aqui que eu vou te ajudar. Ok, mas o ensinamento, a sabedoria tira primeiro a trave do teu. Aí você vai ajudar a tirar o cisco do teu irmão, mas a gente não quer olhar a nossa trave. Até porque a trave é muito maior que o cisco do outro, né? Uma trave é muito maior do que o cisco do outro. Agora, nós dois estamos fazendo aqui uma live que é uma novidade tecnológica, né? Em poucos anos atrás, se você mora em Brasília ou no Rio de Janeiro, a gente não ia conseguir fazer isso jamais. Não existia essa tecnologia.
Essa tecnologia nos pegou, nesse momento de pandemia, um momento muito bom, porque eu mesmo tenho a possibilidade de falar com meu neto, porque eu estou sempre falando pelo FaceTime ou pelo vídeo do WhatsApp. A gente tem conseguido realizar interações através de vídeo. A tecnologia proporcionou isso para a gente. A pergunta é, esse avanço tecnológico, essa capacidade da gente de manter essas interações, ainda que distantes, isso é muito mais um alívio ou, de certa forma, ele vai gerar lá na frente uma maior angústia, porque falar o tempo todo ao longe, mas não ter a possibilidade de tocar, de abraçar, de sentir, de cheirar a pessoa, isso vai trazer maiores descompensações. Jansen, de novo, vai depender da sua atitude. E eu estou achando um fenômeno muito bacana agora. Porque, por exemplo, a gente incorporou, o brasileiro incorporou aqui na realidade do dia a dia o uso do WhatsApp. E no WhatsApp, você usa e você manda mensagenzinha, você manda recadinho, mas você praticamente não ouve a voz da pessoa. E aí, às vezes, você nem vê mais a pessoa. Tudo está sendo resolvido ali através do celular. Nesse momento, como a gente está sentindo falta do contato, então, assim, as chamadas de vídeo cresceram assustadoramente. O Zoom quase entrou em colapso de tanta gente que estava agora usando o aplicativo deles. E eu acho que se a gente souber usar isso de uma forma bem bacana e bem proveitosa, a gente está aumentando o número de contatos assim online, a gente está aumentando o número de vídeos, de se ver por vídeo, porque a gente está com saudade. Está vencendo o isolamento, está indo para além dele, além das fronteiras, saindo da cerca. E eu acho que quando a gente sair disso, a gente vai estar com muita saudade, né? Disso que você falou, do cheiro, da pele, da textura, do abraço. Então, se a gente souber usar isso de uma forma positiva, de uma forma a nosso favor, a gente vai aproveitar esse momento que a gente está tão conectado online para fazer, criar e resgatar conexões quando a gente sair daqui. Tudo depende de como a gente vai usar isso. Um momento, desde o início da quarentena, do isolamento, um momento que foi muito forte para mim foi agora, semana passada. Aqui em Brasília, pelo menos, foi quando o uso da máscara já era necessário, já estava sendo recomendado, mas agora virou lei, né? Então, por força de lei, todo mundo, se for à rua, tem que estar de máscara. Então, quando não estava ainda com força legal, você via uma pessoa com, uma pessoa sem. Então, você ainda via rosto. E esses dias eu precisei sair e eu não vi mais rosto. Estava todo mundo mascarado. Eu moro num prédio, então só aqui no meu prédio, para sair do meu apartamento e chegar no meu carro na garagem, eu encontrei 4 pessoas e todas as 4 mascaradas. Aquilo me deu assim sabe assim, uma agonia, uma aflição de caramba, eu não posso ver o rosto. Aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Ao mesmo tempo que aquilo me deu uma agoniazinha, eu achei fantástico o que aconteceu. Porque no nosso dia a dia, na rotina ali, quantas vezes a gente não passa um ser humano cruzando com o outro aqui, não se cumprimenta. Ou então você não olha para a pessoa, você fala boa tarde. Bom dia. E você está olhando para lá, a pessoa está olhando para lá e ninguém se vê. Agora que estava todo mundo de máscara, as pessoas se olharam e as pessoas estavam sorrindo. Quantas vezes a gente se cumprimenta sem um sorriso sequer? E pelo olhar dá para você ver muito, né? Então a pessoa sorriu, o olhinho já encolhe aqui. Todos os 4 que eu encontrei aqui, da porta do meu apartamento até meu carro, todos nós estávamos sorrindo para os nossos vizinhos e aumentou aquela solidariedade do tipo, que coisa ruim a gente estar aqui de máscara, mas estamos aqui, estamos fortes, estamos solidários, estamos juntos. Então, eu acho que isso foi uma coisa bacana. Além do que, a máscara abafa o som da voz. Se você não olhar para a pessoa, você não entende o que ela está falando. Então, tem que haver uma interação de olhar. Porque senão você não entende o que a outra pessoa está falando. Você tem que ter uma boa vontade muito grande de ouvir o outro. Você tem que se dedicar a ouvir, tem que treinar o ouvido. Senão você não entende o que a outra pessoa está falando.
As crianças têm muito essa pureza. Nós, adultos, às vezes conversamos sem olhar nos olhos uns dos outros. Aham, é. A criança, quando ela quer a sua atenção, ela segura seu rosto, ela fala, hein, oi, olha aqui. E se tem aquela mãozinha gorducha aqui olhando, como que você consegue desviar o olhar? E você dá toda a atenção para ela. Você fala, sim, meu amor, fala. E a gente agora está fazendo isso por causa do uso da máscara. Então, isso que você falou também. Abafa o som, eu não estou entendendo, aí eu falo, ei, o quê? E aí a minha atenção vai toda para você. Olha que falta que a gente estava tendo disso. De certa forma, eu até falei isso em casa outro dia. A sensação que eu tenho é que o mundo teve o botão do reset apertado. Alguém apertou o botão do reset e vamos recompor essa sociedade, vamos recompor os costumes, os hábitos, os comportamentos, vamos fazer as pessoas aprenderem a se olhar, vamos fazer as pessoas aprenderem a dar atenção umas às outras. Né? Dentro desse processo, se encontra as mais resistentes e as mais abertas para as novidades, para as novas realidades. Eu acho que a sanidade se alcança exatamente quando você se abre para as novidades e está aberto ao ineditismo que a vida te apresenta. Quando você gera essa resistência, isso não está legal, eu não quero voltar ao que está lá atrás, isso vai deixando você muito mais insano, uma vez que essa realidade ela não está garantida que voltará e ela não existe agora. Portanto, você está vivendo em função de alguma coisa que já não é mais a sua realidade. E pode não voltar a ser. Isso pode gerar uma insanidade muito grande, né? Porque você vai viver em função de um passado que já não existe. O passado já não existe, o futuro não existe ainda, e você não está vivendo o presente que te apresenta oportunidades variadas de se tornar uma pessoa melhor, mais atenciosa com os outros e consigo mesmo. E isso que você está falando não é por causa do nosso momento presente. Isso é uma coisa para todo dia da nossa vida. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Então, o que a gente tem de verdade é o presente. Mas muitas vezes a gente não olha para o nosso presente. A gente fica no passado, ou fica no futuro, ou fica pulando de um para o outro, do outro para um, e esquece do presente. E esse momento agora que a gente teve que parar, como já dizia a velha música, O Dia que a Terra Parou, a gente tá tendo uma oportunidade que veio forçadamente, mas é uma oportunidade fantástica da gente parar e falar, opa, deixa eu olhar para cá, para o meu presente. O que está rolando aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou vivendo? O que eu quero viver? O que eu quero experimentar? Então, assim, de novo, ninguém queria o corona, mas já que ele está aqui, a gente pode aproveitar de uma forma fantástica. E, assim, sair e querer, de novo, não, quando acabar tudo isso, tudo vai voltar ao normal. Gente, o normal vai ser outro. E vai ser aquele que a gente quiser. E queira Deus... E queiramos nós fazer um novo normal, uma nova realidade, um novo dia a dia, com tudo isso que a gente está falando, com mais atenção, com mais olhar para o outro e principalmente com mais respeito. Hellinger é um cara fantástico e uma das frases que eu gosto muito dele diz assim, a forma mais bonita de você demonstrar amor por uma pessoa é você respeitar aquela pessoa. Então é assim, ó, eu tô com uma blusa vermelha colorida, você tá com uma que me parece ser meio vinho. Tudo bem eu respeitar você. A sua blusa é diferente da minha, a sua cor predileta é diferente da minha. Eu não preciso gostar da mesma cor que você, mas eu posso respeitar e você respeitar a minha. Sem a gente ter que ficar brigando para eu dizer que você tem que usar a mesma que eu, sabe? Então isso é uma oportunidade também para a gente se olhar, tá todo mundo no mesmo barco. O corona veio e ele atingiu todo mundo. Independente de classe social, de dinheiro na conta do banco, de raça, de credo, de religião. E aí a gente está voltando à velha realidade de sempre. Somos todos um, estamos todos no mesmo barco. Então, a sua cor predileta não vai fazer a menor diferença agora e nem a minha. O negócio é olhar um para o outro como seres humanos que somos e a gente se ajudar agora, independente de qualquer coisa. Em momentos de guerra, para a gente já se encaminhar para o final, porque já temos aí já mais de 30 minutos, mas em momentos de guerra na história da humanidade, sempre houve um entrelaçamento, uma solidariedade crescente e consolidada
dentro dos povos que brigavam com os outros povos. Então, o povo daqui ia brigar com o povo de lá, o povo de lá se solidarizava entre eles, nós nos solidarizávamos aqui entre nós, porque tínhamos um inimigo que estava lá. Então, acabada a guerra, eu era mais solidário aqui, o pessoal de lá era mais solidário lá. Mas essas sociedades, elas aprendiam a viver mais dentro delas, entre eles, solidarizando-se com as dificuldades, com os problemas, as tragédias que cada um viveu, mas cada um num canto. Nesse momento, nós vivemos uma coisa que é uma das mais inusitadas da história da humanidade. Nós temos um único inimigo mundial, planetário. Todo o planeta tem um único inimigo. E aí nós deixamos de ser chineses, brasileiros, americanos, africanos, de quem quer que seja. E é por isso que eu não consigo entender quando eu vejo alguém brigando por questões políticas, de um lado ou de outro, como quem está tentando arrumar um inimigo que já existe. Isso vai dar uma insanidade, porque você está querendo arrumar um inimigo a mais daquele que já existe, aquele que já te prendeu em casa, e que não é o seu inimigo político que você está querendo, porque ele não tem nada com isso. Por mais que ele possa tentar mudar a coisa ou não mudar, não fará diferença. Essa é a oportunidade. E essa é a atitude que a gente pode ter. O inimigo está aí. O vírus chegou. Qual a nossa atitude agora frente a isso que está acontecendo? Então, a gente pode fazer isso que você está falando, que é todo mundo se unir, somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, ou daqui de dentro eu vou ainda continuar tentando arranjar culpados. E não é só aqui dentro do meio político. Aqui a gente está tendo essas pessoas fazendo guerra dentro do meio político, mas a gente já viu gente falando que a culpa é da China, que a culpa é da Itália. E aí, quando a gente está muito barata tonta na vida, a gente tenta arranjar alguém para culpar, né? O negócio é não culpar ninguém agora. A gente assumir a responsabilidade por tudo que nós já fizemos como humanidade e ver o que eu posso fazer aqui agora. Então, assim... de fato, tem gente que pode sair desse momento bem pior do que entrou. A minha oração, a minha oração, desejo do meu coração, o meu trabalho diário é estender minha mão para quem quiser, para falar, vamos junto para a gente sair melhor, para a gente sair criando outras realidades que sejam muito de mais qualidade de vida para a gente, para o outro e para o todo. Deise, se alguém quiser conversar com você, já que você é psicanalista e pelo que o pessoal assistiu, está careca de saber como lidar bem com essa situação e de poder ajudar quem quer que seja. Se a pessoa quiser entrar em contato com você, como é que ela faz? Tá. Antes de eu falar isso, deixa eu só assim dar o meu muito obrigada, muito, muito, muito por todos vocês que estão aqui, tá? Eu tô vendo subir aí, tô vendo os recadinhos aí subindo. Eu não consegui prestar atenção se houve alguma pergunta que dê pra gente responder agora, mas assim, oi, boa noite para todos vocês. Que alegria ter vocês aqui agora. E de todo o coração, eu espero que todos nós possamos estar juntos nesse momento, dessa forma, de mãos dadas, em solidariedade, um ajudando o outro. Nesse período, eu sei que eu ajudei pessoas, eu procurei pessoas, não estou falando isso aqui, nossa, para se gabar, que ela está falando, não. Eu tenho buscado pessoas para perguntar do que você está precisando, eu posso te ajudar? E eu tive pessoas que fizeram isso por mim e que me procuraram e falaram, eu posso te ajudar? O que você está precisando? Então, isso é fantástico, é muito bacana. Tem pessoas aqui na live que estão dentro disso, que me procuraram e que têm me ajudado e que têm me dado a mão. Isso é muito, muito gostoso. E para me achar, tá aqui, né? Eu acho que está aparecendo aí o meu link aqui do Instagram, e se quiserem falar diretamente comigo, pode entrar em contato, sim. Se quiser entrar em contato pelo meu telefone, é o 61, que é daqui de Brasília, né? E aí é 9999, são 4 noves, 99998-2604. Eu, inclusive, tenho aumentado, né? Tem gente que está falando comigo, nossa, mas eu não sei o que eu faço com as minhas crianças porque estão ficando muito tempo nos eletrônicos. Nós adultos também, né? O celular daquele relatório semanal, meu celular, quando começou a quarentena, falou, seu uso semanal aumentou em 400 milhões %.
Então, assim, tem aumentado e é o caso da gente também ter esse feeling para lidar com as nossas crianças. Se aumentou um pouquinho, ok, não precisa ser só isso, a gente vai inventar. Eu tenho falado com as pessoas que estão em família, principalmente que estão com crianças, né? Isso tem sido uma carga a mais, né? Porque os pais estão trabalhando dentro de casa em home office, tem que dar conta do serviço da casa, da alimentação, de estudar com as crianças, de dar atenção para as crianças. Então, é assim, a gente inventar agora. Até a criatividade da gente estava meio embotada, que a gente estava meio que acostumado a ficar no piloto automático, pegando tudo pronto. Então, faz coisa, inventa, bota uma colcha em cima da mesa da sala de jantar, faz uma cabaninha lá embaixo. Eu e você brincamos disso, a gente fazia isso naturalmente na nossa infância. Hoje em dia as crianças às vezes não sabem fazer isso, mas está na hora da gente, adulto, resgatar aquilo tudo lá de trás. Vamos fazer! E agora? Vamos inventar, vamos criar. Então isso tudo ajuda. Uma outra coisa que tem chegado muito a mim, e aí aqui principalmente do lado das mães, é um sentimento de culpa. Nossa, mas eu não estou conseguindo dar a atenção toda que meu filho está demandando. Gente, não dá mesmo para dar, porque a criança demanda atenção o tempo todo. Antes da quarentena, ela demandava atenção, mas aí essa atenção era dividida, né? Então ela recebia atenção dos professores, ela recebia do vovô, da vovó, do titio, do vizinho, do amiguinho, do não sei o quê, e agora está só dentro de casa. Então, assim, é muito mesmo, mas a gente pode, com jeitinho, com carinho, falar, meu filho, agora vai ser o horário de você sentar aqui e fazer sua tarefa, enquanto mamãe, eu, papai, estou aqui no trabalho. A gente está aqui no computador no trabalho. Daqui a pouco a gente vai sentar para fazer isso, assim, assim. Mas tem gente que está se sentindo culpado. Mas eu estou dentro de casa com meu filho e dizer para ele que eu não posso brincar com ele agora me deixa culpado. Gente, é natural. Não dá para a gente ter condição de brincar 24 horas por dia com a criança. Então, quando puder brincar, brinca. Quando não puder, explica. E vamos. Ah, mas não é tudo perfeito assim. Não, não é. Aquela linha reta que a gente falou no início aqui da live, aquilo ali não é vida, aquilo ali é morte, né? A vida tem variação. Todo caos pode ser organizado. Você organiza nessa nova realidade. Então tem gente que está falando assim, já teve mãe que chorou para mim, falou, Deise, mas eu não estou conseguindo. Aí ela ficou com muito medo, elas, né? Porque várias pessoas falaram com muito medo de falar, e na verdade era assim, eu estou sem paciência com meu filho. E tá tudo bem, gente. Tá ficando 24 horas por dia com ele, então tá tudo bem. Não precisa esganar o filho, por favor, não façam isso. Mas dividir. Então, se eu tô aqui, se tem o pai e a mãe, nesse momento eu vou estar aqui em home office, você vai estar aqui cuidando. Depois a gente troca, depois a gente reveza. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ficar nervoso de vez em quando, que a gente não vai querer arrancar os cabelos. Tá tudo bem, é só a gente lembrar que são momentos e que cada momento passa. Então, se eu me permitir, sem me encher de culpa, me permitir falar, nossa, hoje eu não estou aguentando nada. Daqui a pouco eu botei para fora e aí, agora eu já estou aguentando outras coisas. Muito bem. Deise, obrigado por você ter participado dessa live. Quero deixar com você, para você guardar aí, para a próxima semana a gente fazer uma outra live. Eu queria que você falasse sobre a necessidade, ou melhor, do porquê o idoso tem mais necessidade de vida para fora de casa do que a gente. Estou falando isso porque o maior problema que a gente teve hoje, durante essa pandemia, atualmente, é o fato de que a gente não consegue segurar os velhinhos dentro de casa, né? E como eu estou caminhando para essa situação, estou bem perto dela, e eu já vou sentindo isso, eu quero que você fale com o pessoal que está acostumado a te ouvir, e também para quem gostou de você com essa live, porque o idoso tem muito mais necessidade de interação do que nós que estamos menos idade, porque nós que estamos mais acostumados a essa vida. Você vai falar disso na semana que vem, tá bom? Entre isso e outras coisas, mas isso principalmente eu queria que fosse o foco do nosso próximo encontro. Obrigado. Fala, Deus. Quem quiser ouvir um pouco mais da Deise, tem lá no canal do YouTube, do Link TV, tem os programas Minuto Essencial, com a Deise Oliveira. Tem lá 8 programas que ela fez. Quem quiser acompanhar,
Link TV, no canal do Link TV no YouTube, Minuto Essencial com a Deise Oliveira. Deise, obrigado. Amanhã, obrigada, Jansen. Live. Amei estar aqui com você. Para todos, Deise, obrigado. Até semana que vem a gente se encontra de novo nesse nosso beijão Minutão. Beijão para você, beijão para todos, gente. Muito bom estar com vocês.